Vamos meditar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19 e o versículo 5. Vamos ver o que o Espírito Santo, o que Yahvé tem para falar conosco, o Eterno, nesta hora no programa Brasil com Cristo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Você está na programação Brasil com Cristo, aqui na rádio Tabocas FM. Também você que está na live do Facebook, aliás, do Instagram, está também nos assistindo e também ouvindo a programação Brasil com Cristo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 19 e o versículo 5, que diz assim: E quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Louvado seja o santo nome do Eterno, do Yahvé. O Eterno está nesta noite. E eu quero dar um tema a esta reflexão. E o tema é o propósito de Jesus por Zaqueu. Jesus, ele tinha e tem um propósito na vida de cada um. Mas para que nós possamos entender que Jesus, ele chega numa cidade chamada Jericó. Jesus, ele faz uma viagem, encontra uma multidão, porque por onde Jesus passava só tinha multidão. As pessoas iam procurar Jesus, as pessoas iam se encontrar com Jesus. E Jesus chegou numa cidade chamada Jericó, uma cidade totalmente histórica, uma cidade que possamos entender que teve a origem já do Antigo Testamento. Uma cidade que surgiu, a sua origem foi na Idade Média, na Idade do Bronze, através da comunidade Neoláticos. Os Neoláticos era uma comunidade que fazia cronologicamente divisões e era uma comunidade que trabalhava com agricultura e também minerais. Jericó sempre foi uma cidade próspera. Jericó sempre foi uma cidade de grande riqueza. E na Idade Média e na Idade do Bronze, Jericó era rico na agricultura. Jericó era rico na agricultura e também em minerais. E a história nos diz que Josué, ele, no Antigo Testamento, ele destruiu a cidade de Jericó. Ele derrubou os muros da cidade de Jericó e a cidade de Jericó, ela foi destruída por determínio do próprio Deus. Depois que Moisés partiu, Josué foi levantado como líder do povo. E como líder do povo, Josué, ele liderou o povo e fez a vontade de Deus. Deus disse: olha, derruba a muralha e ali destrói a cidade de Jericó.
Então a cidade de Jericó ela foi totalmente destruída. Mas depois de muitos séculos, a cidade foi erguida, reconstruída, levantada. E quem levantou essa cidade? O grande governo Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele construiu a cidade de volta. Ele reconstruiu a cidade. Porque o Herodes, ele era um construtor, um arquiteto. Era um homem que tinha uma visão política. Herodes tinha uma visão política. Herodes, ele tinha um linguajar político, ele tinha uma visão política, um comportamento político. Tanto que Herodes, ele, na guerra de Antônio, o governo de Antônio com o imperador que ganhou, César, Herodes, ele defendia Antônio, mas depois da guerra entre César e Antônio, que Antônio perdeu, César tomou posse de Roma. E ali Herodes, ele vai se encontrar com César. E Herodes, ele tira totalmente a sua coroa e vai homenagear César, falar com César. E César viu a atitude de Herodes, de que aceitava a submissão de César, e ali César teve ele como uma pessoa que tivesse segurança, uma pessoa que pudesse investir. Então essa era a atitude, era a maneira que Herodes começava a conquistar, ele sabia conquistar. E dessa forma, o governo de Roma, sabendo também da visão de Herodes, investiu naquilo que Herodes queria. E Herodes foi um grande construtor. Construiu Samaria, construiu o templo em Jerusalém e também construiu a cidade de Cesareia. E também agora construiu, que nós vamos falar, da cidade de Jericó. Então ele pegou uma planta e fez a cidade, mas fez a cidade do seu jeito. Fez um palácio, fez a sua residência herodiana, aonde a sua família também residia ali em Herodes. Aliás, em Jericó. E Herodes, tendo ali o poder junto com César, César dava carta branca para Herodes. E ali Herodes, ele colocou o seu filho, Arquileu, para tomar conta da cidade de Jericó. Mas a cidade de Jericó foi uma cidade completamente construída em palácios de luxo, em uma cidade completamente levantada, próspera. Tanto que Jericó era uma cidade rica. Você pode ver que nos evangelhos, você vai ver ali mendigos, pessoas pobres, pedindo esmola na cidade de Jericó. Porque Jericó era rica. Dificilmente você vai ver um mendigo pedindo esmola numa cidade pobre. Geralmente é numa cidade rica. E Jericó era uma cidade rica. Porque ali vivia grande potência, investimento de Roma. E César investia na visão política de que Herodes tinha. Herodes foi um grande construtor. Não foi um grande marido, não foi um grande pai, mas foi um grande construtor, uma visão arquiteta, uma visão de engenharia que o grande rei Herodes tinha. E então aquela cidade tinha visão, muita visão ali em Jerusalém e na Galileia. E por isso que muitas pessoas de fora, muitos estrangeiros, ele ia para aquela cidade. E naquela cidade foi colocado ali um chefe que correspondia ao governo de Roma, que correspondia a César, que fazia a coleta, ou que liderava a coleta dos impostos, a coleta
de que Zaqueu cobrava. Ali vivia o chefe. E Zaqueu era aquele que cobrava. Zaqueu cobrava ali, cobrava os impostos. Zaqueu cobrava o que Roma queria. Mas da forma que Zaqueu cobrava, não era uma forma correta, pois Roma, ele trabalhava com lucros. O proprietário, o empresário que não desse lucros para Roma, ele tomava a propriedade, sem consentimento do dono. Ele chegava lá, fazia um papel e dizia, pronto, aqui agora é propriedade do governo de Roma. Isso aí era carta branca, porque o domínio de Jericó, o domínio de muitas cidades nessa época, estava com o imperador de Roma. Roma era um império grande. Todo mundo, todos os reis, queria ou sonhava estar ali em Roma. Quando um governador ou imperador chegava em uma cidade que se falava que era o imperador de Roma, a cidade parava. Os pequenos reis, os pequenos governadores da cidade, eles tinham medo, porque Roma eles tinham autoridade. Era uma cidade altamente de poder e autoridade, se chamava Roma naquela época. Então ali existia essa forma de cobrar os impostos. Eles tomavam a propriedade das pessoas. As pessoas ficavam sem propriedade. Por isso que os judeus, ele questionava até próprio a Jesus, em uma passagem, de que não era certo pagar imposto a César, porque era além do que pedia. Era um absurdo. Eles tomavam totalmente a propriedade quando aquela propriedade não estava dando lucro ali a César. E os judeus não gostavam disso. Então, por isso que os judeus, ele odiava Zaqueu. Ele odiava Zaqueu, porque Zaqueu, ele cobrava os impostos. E naquilo que ele cobrava os impostos, ele tirava a porcentagem, mandava para o chefe do governo romano, e ali era repartido as porcentagens. A maior parte era para o governo de Roma. Ficava uma parte para o chefe e ficava uma parte para aquele que fez a cobrança, no caso Zaqueu. E com esse modo de trabalhar do governo, Zaqueu se tornou uma pessoa riquíssima na cidade. Zaqueu se tornou rico. E Zaqueu se tornou uma pessoa também odiada na cidade de Jericó. Os judeus odiavam Zaqueu. Os judeus não queriam ver Zaqueu de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Os judeus queriam ver Zaqueu. Porque Zaqueu foi uma pessoa que cobrava os impostos e fazia que os judeus pagassem mais do que era de direito. E Jesus, ele chegou na cidade de Jericó. Jesus não ia passar na cidade de Jericó, mas Jesus, ele tinha um propósito. E o propósito que Jesus tinha era exatamente se encontrar com Zaqueu. Porque para muitos, Zaqueu estava perdido. Mas para Jesus, Zaqueu tinha jeito. Porque Jesus, ele não morreu naquela cruz para as pessoas certas. Jesus não deu a sua vida para as pessoas corretas. Não. Ele deu a sua vida para as pessoas erradas, para as pessoas que não têm jeito, para as pessoas que dão trabalho. É dessa forma que Jesus trabalha. Porque Jesus, ele veio para salvar, e salvar aquele que está perdido.
Louvado seja o santo nome de Jesus. E Jesus estava ali, tranquilo, caminhando junto com a multidão. E o que acontece? Acontece que no versículo adiante, no versículo 3, diz que Zaqueu, ele queria ver Jesus. De que Zaqueu era de uma estrutura baixa. Naquela época, no Oriente Médio, uma pessoa que era baixa, que tinha uma altura baixa, era pouco vista pela sociedade. Só as pessoas que tinham altura tinham mais privilégio, ou era mais visto em muitas áreas da vida. Mas Zaqueu era baixo, era de uma estrutura baixa. E no versículo 3, diz que Zaqueu queria ver Jesus. Diz que Zaqueu estava querendo conhecer Jesus, porque com certeza a fama de Jesus corria pelas aldeias. A fama de Jesus corria pela cidade, porque Jesus fazia maravilha, Jesus operava milagres, Jesus fazia grandes coisas. Jesus veio a esta terra para cumprir a sua missão. E com certeza, a fama de Jesus correndo, Zaqueu talvez pensou, um dia eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero saber quem é esse Jesus. Quero saber se esse Jesus existe. Eu escuto histórias tão maravilhosas sobre Jesus. E no versículo 4, vamos trazer aqui uma narrativa de que Zaqueu ele teve uma ideia. Ele viu a multidão, segundo alguns comentários teológicos, diz que Zaqueu ele não se aproximou da multidão para ver Jesus, ou não ficou no meio da multidão, por conta do seu cargo de cobrador de imposto, por conta dos seus atos que ele tomou, cobrando seus impostos. Então ele tinha medo dali de que alguns judeus ou a multidão viesse linchar ele ou fazer um mal. Então Zaqueu ele teve maior cuidado. Então ele teve uma ideia. E no versículo 4, Zaqueu ele olha para uma figueira, uma árvore larga, grande, mas parece que a árvore era da família de Zaqueu, porque ela era grande, larga, mas era baixa. E Zaqueu também era baixo. E no versículo 4 diz que Zaqueu subiu naquela árvore. Ele subiu, colocou o pé e subiu naquela árvore. E teve uma ideia, disse, espera aí, eu vou subir na árvore porque eu quero ver Jesus. Jesus ele vai-se embora. Eu estou vendo a multidão sempre apertando a Jesus. Então eu quero ver Jesus. Então ele subiu naquela árvore, ficou em pé e ali ele começou a olhar Jesus. E parecia que, da forma que nós vamos ler o texto, Jesus ele estava vindo à sua direção. Mas a Bíblia diz que aquele homem pequeno, quando subiu naquela árvore, a multidão não conseguiu ver Zaqueu. A visão da multidão estava totalmente em Jesus. A visão estava ali em Jesus, não estava em Zaqueu. Ninguém estava prestando atenção em árvore. Ninguém estava prestando atenção em nada, a não ser no próprio Jesus. Então, no versículo 5, a Bíblia vai nos dizer que começa o encontro de Jesus e o encontro
de Zaqueu. E este ponto que nós vamos começar hoje, agora no programa Brasil com Cristo, falar é de que naquele momento, no versículo 5, diz que Jesus viu Zaqueu. Jesus olhou para cima e conseguiu ver Zaqueu. Por que Jesus tomou essa atitude? Porque Jesus ele queria mostrar à multidão que Zaqueu, o rejeitado, poderia ser abraçado por Cristo. Que Cristo não ia rejeitar. Porque Jesus estava mostrando à multidão de que ele era Deus, de que ele salvava, de que ele transformava. Como é que ele vai rejeitar uma pessoa errada, se ele mesmo leva o nome de Deus, de Salvador, que transforma a vida? Então, para ele transformar uma vida, tem que ser uma vida de uma pessoa errada, uma vida de uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor. Então, nesse exato momento, Jesus ele começou a olhar para Zaqueu. E no versículo 5, diz assim: e quando Jesus chegou naquele local. É o primeiro ponto que nós podemos ver, de que Jesus foi para Jericó para se encontrar com Zaqueu. Jesus, ele tinha um propósito. A Bíblia diz que Jesus foi naquele local. Jesus não chegou ali em Jericó por chegar. Não. Jesus, ele tinha um propósito. E Jesus, ele marca encontro com um propósito. E Jesus, ele tinha um propósito de salvar a vida de Zaqueu. Jesus, ele conhecia Zaqueu, ele sabia de Zaqueu. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe de tudo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E do mesmo jeito que Jesus ele marcou encontro com Zaqueu, ele também pode marcar encontro com você. Agora Jesus ele marcou encontro com Zaqueu, Zaqueu numa árvore. E Jesus andando vindo Zaqueu. Jesus viu Zaqueu naquela árvore. Foi no caminho. Do mesmo jeito que Jesus, ele marcou encontro com Saulo. Quando a história nos diz que Saulo, que depois foi transformado como Paulo, que era fariseu, doutor da lei, o homem totalmente que preservava a lei, e que era um homem dedicado totalmente à lei, mas queria impedir o evangelho. A Bíblia diz que Jesus marcou encontro com Saulo lá no caminho de Damasco. Então Jesus sempre tem um caminho para marcar encontro com alguém. E nesta noite Jesus, ele vai marcar encontro com você. Jesus, ele adora marcar encontro. Se é uma coisa que Jesus, ele se agrada, é quando ele vai marcar encontro com alguém. E ele se agrada, ele quer marcar encontro. Porque aquele encontro que Jesus ele vai marcar com alguém é um encontro de salvação, é um encontro de libertação, é um encontro de vitória. É porque Jesus ele tem um propósito. Então Jesus sempre tem um encontro para marcar. E nesta noite no programa Brasil com Cristo, Jesus ele quer marcar um encontro com você. Não sei de que forma, não sei de que maneira Jesus, ele vai marcar encontro com a tua vida. Mas ele quer marcar. Tem várias maneiras que Jesus, ele pode marcar o encontro. Louvado seja o santo nome de Jesus.
E o outro ponto que nós podemos ver é de que quando Jesus chegou naquele local, Jesus foi diretamente no caminho aonde Zaqueu estava. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, ele vai marcar encontro com o teu filho, ele vai marcar encontro com alguém que você tem desejado, tem orado. Talvez o seu filho está afastado do Evangelho, talvez o seu filho se encontra longe do caminho do Senhor, sua filha ou o seu marido, não importa, mas ele vai marcar encontro. Ele vai marcar encontro com seu filho. E é melhor que Jesus ele marque encontro do que outra pessoa. Porque Jesus ele marca encontro, mas Jesus ele faz algo acontecer. Ele transforma. O encontro de Jesus é maravilhoso. Ele encontrou com a minha vida e me chamou para o seu caminho, me chamou para junto dele. E eu disse sim. E você nesta noite no programa Brasil com Cristo, se você quer marcar encontro com Jesus, aceita Ele. Entrega a tua vida a Ele. Sai desse caminho que você se encontra. Deixa esse caminho que você está. Não vai levar a nada. É um caminho de perdição. É um caminho que vai deixar você cada vez mais para baixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Itabocas FM. Aceita Jesus. Ele tem algo na tua vida. E o outro ponto que nós podemos ver é o segundo ponto. Jesus viu Zaqueu. Jesus viu Zaqueu quando levantou os olhos. A multidão lhe apertava, a multidão lhe chamava a atenção. Talvez um tocava em Jesus, falava uma coisa, outro tocava em Jesus, falava outro. Os ouvidos de Jesus começavam a escutar o barulho da multidão, muitas das coisas. Mas isso não deixou Jesus perder o propósito dele. Nada e ninguém consegue impedir ou atrapalhar o propósito de Jesus. Não existe ninguém, não existe nada que tire o propósito de Jesus. E o propósito de Jesus era ver Zaqueu. O propósito de Jesus era se aproximar de Zaqueu e olhar para Zaqueu. E foi isso que aconteceu. Jesus, ele olhou para Zaqueu. O olhar de Jesus foi diretamente para Zaqueu. Zaqueu que achava, talvez, que Jesus não ia lhe ver, por causa da multidão, ou por conta da árvore, da figueira, que era enorme, grande. Zaqueu, por ser um homem de uma baixa estrutura, talvez ninguém ia ver Zaqueu. Também não se sabe, talvez Zaqueu estava escondido, só os seus olhos estavam ali no buraco olhando Jesus, mas ninguém consegue se esconder de Jesus. Zaqueu não conseguiu se esconder de Jesus. Por mais que Zaqueu se escondesse, por mais que Zaqueu abaixasse sua cabeça, fizesse qualquer movimento, Jesus já estava olhando para Zaqueu. E Zaqueu ali, encolhido, só olhando para Jesus, talvez espantado, para a multidão não ver ele, porque ele era
ele era um cobrador de imposto. Então Zaqueu estava naquela árvore, mas Zaqueu estava escondido. Zaqueu estava escondido naquela árvore. Mas Zaqueu não conseguiu se esconder dos olhos do Eterno. Zaqueu não conseguiu se esconder dos olhos do Yahvé, do Eterno, de Jesus de Nazaré. E Jesus olhou para Zaqueu com seu olhar fixo. Como quem diz assim: Zaqueu, tu tentaste se esconder, mas os meus olhos te viu. Os meus olhos te encontrou. Os meus olhos chegou a te ver nesta noite. Não adianta você se esconder. Jesus, ele está te vendo. Em todos os lugares que você for, Jesus, ele vai te ver. Talvez você possa até dizer assim: ninguém me vê. Ninguém está me olhando. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o processo que eu estou passando. As provas, as lutas. Ninguém liga. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM. De que Jesus, ele sabe. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe por onde você passa. Ele sabe pelo caminho que você passa. Jesus, ele é fiel. Ele sabe, ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua mente. Ele sabe o que passa. Você não está só. Você não está sozinha. Talvez você está passando por uma situação desta vida, uma adversidade, um problema, coisas que a vida vem ao nosso encontro, pois o problema sempre vem ao nosso encontro. Corremos dele, se escondemos dos problemas, mas os problemas vão adiante de nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho. Você não está sozinho. Yahvé está com você. O Eterno está com você. O Espírito Santo de Deus, ele está com você, minha querida e o meu querido. Louvado seja o santo nome de Jesus. E eu quero dizer para você de que Jesus, ele está olhando para você. E você que está afastado do Evangelho, você que se afastou, você que vivia na igreja cantando, era uma bênção, fazia obra, era um moço dedicado, era uma moça dedicada, uma mulher dedicada, e hoje você está afastada. Hoje você está afastado. É normal isso acontecer. Somos seres humanos. Temos nossos momentos de fraqueza. Temos os nossos momentos que chegamos a perder nossa força, a perder a vigilância. Pensamos muitas vezes que andamos no caminho certo, mas às vezes tropeçamos. Eu não posso jogar a pedra em você porque você tropeçou, porque eu também posso tropeçar. Eu estou segurando nas mãos de Jeová, estou segurando nas mãos de Jesus, estou segurando na mão do Eterno, na mão de Yahvé, mas eu estou sabendo que eu sou ser humano, e eu posso errar. E eu tenho um pedido a Deus para Deus me ajudar a prosseguir na sua caminhada até o fim. Então, se você hoje deu um escorregão, se você saiu do caminho, da trajetória, se você saiu da vontade de Deus, não te preocupa. Jesus está de portas abertas. Jesus, ele está com os seus braços abertos. A porta da graça
está aberta. Você não está perdido, você não está perdida. A qualquer momento, se você quiser mudar essa situação, você muda. Só é simplesmente você entregar a tua vida a Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Jesus. Volta para o teu primeiro amor. O que é que você tem ganhado fora do caminho? O que é que você tem ganhado fora do propósito de Deus? Pois Jesus, ele tem um propósito na tua vida. Jesus, ele tem um propósito na minha vida. Nós, nesta vida, possamos estar passando por situação difícil, adversidade, mas Deus, ele tem um propósito. Até nas lutas que você passa, que eu passo, Jesus, ele tem propósito. Em tudo tem propósito. Você não derrama uma lágrima em vão. Você não passa por lutas em vão. Você não passa por noites escuras em vão. Nada nesta vida você passa em vão. Sabe por quê? Porque tudo, Jesus, ele tem um propósito. Ele tem um propósito na tua vida. E ele tem um propósito nessa situação. Agora, quando nós estamos longe do caminho do Senhor, quando nós estamos longe do propósito de Deus, aí sim, chegamos a sofrer, a padecer, a passar por caminhos difíceis e passar em vão, porque lá na frente você não vai ter nenhuma recompensa. Mas se você estiver com Jesus, com certeza você vai ter recompensa. No terceiro ponto, diz que Jesus, depois que olhou para Zaqueu, Jesus agora fala com Zaqueu. Jesus, ele dirige a palavra a Zaqueu. Naquele momento, quando Jesus olhou para Zaqueu, não chamou a atenção da multidão. Era normal para a multidão. Jesus estava olhando para cima, Jesus parou e viu Zaqueu. Mas naquele momento que Jesus se dirigiu diretamente para Zaqueu e falou com Zaqueu, a multidão começou a olhar para Jesus. Porque achou estranho Jesus profeta, Jesus o Messias, um homem que operava milagre, vai dar atenção a um cobrador de impostos, que fez muita família chorar, que tomou muita propriedade de muita família. De repente Jesus chamar pelo nome Zaqueu. Um nome que naquela cidade não era respeitado. Zaqueu não era respeitado naquela cidade. As pessoas não respeitavam Zaqueu. Os judeus eles não falavam o nome de Zaqueu. Eles não tinham prazer de falar o nome de Zaqueu. Eles tinham ódio de Zaqueu. Mas naquele momento, Jesus ele faz a diferença. E ele fala com Zaqueu e ainda chama o nome de Zaqueu. Jesus, como é que Jesus sabia que ele se chamava Zaqueu? Ele estava escondido naquela árvore. E Jesus olhou para ele, falou com ele e chamou Zaqueu. Ninguém disse para Jesus que um homem estava escondido naquela figueira. E que o nome dele chamava Zaqueu. Mas não precisa ninguém dizer a Jesus de que aquele homem se chamava Zaqueu. Porque Jesus, ele sabe. O próprio Jesus, ele tem o poder de saber tudo. Então Jesus, ele sabia que aquele homem que estava ali se chamava Zaqueu.
E Jesus se dirigiu a palavras aquilo. E a multidão ficou surpreendida porque Jesus chamar o nome de um cobrador de impostos, e Jesus não chamou por Zaqueu, ignorante, com raiva, não. Jesus chamou com a palavra de amor, de misericórdia, assim como Cristo é. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Do mesmo jeito é você. Ele sabe o teu nome. Jesus, o Eterno, Yahvé, Ele sabe aonde é que tu mora. Ele conhece o teu nome. Ele conhece a tua identidade. Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Jesus de Nazaré te conhece. Ele sabe quem você é. Você não precisa dizer nada para Jesus, porque Ele te conhece. Talvez você não é conhecido ou não é conhecido entre outras pessoas. Alguém pode olhar para você de longe, ver você, e alguém perguntar qual o nome dele, qual o nome dela, porque não tem esse poder de saber. Mas Jesus, Ele sabe. Ele te conhece. E nesta noite, no programa Brasil com Cristo, Jesus, Ele quer te salvar. Ele conhece o teu nome. Ele sabe aonde você mora. Ele sabe pelo caminho que você passa. Ele sabe por onde você tem passado. Ele sabe quais são os teus caminhos. Ele sabe o que pode acontecer amanhã. E nesta noite, Jesus, Ele chama o teu nome. Ele chama pelo teu nome. Jesus não chama ninguém por apelido. Eu posso chamar alguém por um apelido, mas o próprio Jesus, Ele chama pelo nome. E Ele te chama pelo teu nome. Ele chama você pelo seu nome. Louvado seja o santo nome de Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Ele está te chamando para a salvação. Ele está chamando você para uma transformação de vida. Quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus, Ele sabia que Zaqueu precisava de uma transformação. Jesus não se preocupou com a multidão, o que a multidão ia falar, o que a multidão ia dizer. Com certeza, muitas pessoas tocou em Jesus. Jesus, não fala com este homem. Não fala o nome deste homem aqui nessa cidade, porque este homem não é respeitado. Este homem aqui, ele não tem nenhum respeito. Ele não tem nenhuma consideração com nós. Rejeita esse homem, Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que Jesus, Ele não vai te rejeitar pelo teu pecado, pelo que você cometeu, pelo caminho que você tem andado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM, de que Jesus não vai te rejeitar de forma nenhuma. Você pode ser o pior pecador, você pode cometer o pior pecado, Ele está de braços abertos para te salvar. Foi assim que Jesus fez quando estava crucificado. Quando Jesus estava crucificado e abriu os braços, estava dois ladrões, um à esquerda e um à sua direita. Um negou a Jesus, mas outro quis a salvação. E Jesus disse, quando aquele ladrão olhou para Jesus e disse, mestre, quando tu entras no paraíso, lembra de mim. Aí Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, Ele não rejeita em nome de Jesus. E outro ponto que
nós podemos ver, o quarto ponto, é de que depois que Jesus falou com Zaqueu, Jesus disse a Zaqueu: desce depressa. Jesus disse para Zaqueu: desce depressa. Por que Jesus falou para Zaqueu: desce depressa? Porque Jesus estava dizendo para Zaqueu: eu tenho urgência. Eu estou pedindo para você descer depressa porque há uma necessidade. Há uma urgência na tua vida. Eu quero transformar a tua vida. Porque Jesus disse aquilo para Zaqueu? Era como Jesus estivesse dizendo isso para você. Eu tenho urgência, eu tenho pressa. Porque Jesus fala que tem urgência e que tem pressa? É porque Ele sabe o dia de amanhã. Talvez o dia de amanhã você não esteja mais vivo. Talvez o dia de amanhã seja o último dia, o ponto final. Mas só que Jesus, Ele sabe o dia de amanhã. O Eterno sabe o dia de amanhã. Yahvé sabe o dia de amanhã. Mas você não sabe. Eu não sei. Nós não sabemos. Mas Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu. Eu vim com urgência. E Jesus também falou com Zaqueu desse jeito, como quisesse passar para Zaqueu que estava vendo a sua necessidade. Jesus estava vendo a necessidade de Zaqueu. De que Zaqueu estava precisando da salvação, precisando do encontro. De que a multidão não estava entendendo. A multidão estava questionando a Jesus, por Jesus estar ali falando com aquele cobrador de impostos. Aquele homem que fez muitas famílias chorar. Ele não estava entendendo o propósito de Jesus. Muitas das vezes, hoje, nós não entendemos o propósito de Jesus. Muitas pessoas não entendem o propósito de Jesus. Você pode olhar para uma pessoa que praticava mal, pessoas que faziam coisas que fez muitas famílias chorar. Mas Jesus vai lá e diz: eu vou dar um banho de sangue. Eu vou tirar da lama do pecado. Eu vou libertar das drogas, dos vícios. Eu vou libertar deste mundo pecaminoso. E às vezes a sociedade começa a criticar. Mas ela não roubava. Ele não roubava. Não era drogado. Não se prostituía. Sim, fazia tudo isso. Mas o Eterno, Jesus de Nazaré, entrou com um propósito para salvar. Jesus, ele tem propósito para salvar. E Jesus, ele quer salvar. Jesus, ele tem um propósito de salvar. E às vezes nós não entendemos. E começamos a questionar. Mas Jesus, mas aquela pessoa que fazia tanto mal agora é crente, está dando glória. Cheio de tatuagem. Aquela pessoa que vivia fazendo tanta coisa errada e agora quer dar uma de crente? Não. É a salvação do Espírito Santo. É Jesus querendo salvar. É Jesus querendo transformar aquela vida.
Ele está querendo transformar. Então nós não entendemos. Então nesta noite, Jesus, Ele quer transformar alguém da tua família. Você mãe, você pai, você que tem orado, não para de orar, porque Deus tem um propósito. E Jesus, Ele vai fazer esse propósito. Louvado seja o santo nome de Jesus. E quinto e último ponto que nós podemos entender nessa mensagem de Jesus é de que Jesus, no capítulo 5, no versículo 5, depois que ele fala para Zaqueu descer depressa, ele diz assim: pois preciso ficar hoje em tua casa. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glórias. Jesus disse para Zaqueu: eu preciso ficar na tua casa hoje, Zaqueu. Muitos que estavam ali queriam que Jesus fosse para a casa deles se hospedar. Louvado seja o santo nome de Jesus. Pois o anfitrião, que era Zaqueu, que era o dono da casa, recebeu Jesus na sua casa. Pois o costume do Oriente Médio, o dono da casa, chamado anfitrião, ele recebia o seu hóspede e era ele que convidava o estrangeiro. Quando o estrangeiro chegava numa cidade, era ele que convidava. E ali Jesus se convidou. Jesus se convidou. E muitos judeus começavam a questionar: como é que pode, mestre? O senhor é profeta e o senhor vai se hospedar na casa de um publicano, na casa de um cobrador de impostos? Sempre alguém jogava na cara de Jesus o passado de Zaqueu, do que Zaqueu fez. Não é diferente hoje. Quando uma pessoa se converte, quantas pessoas não lembram do passado? Mas ele fez isso, ela fez aquilo. É verdade, mas ela deixou, ele deixou e se encontrou com o Eterno, se encontrou com Yahvé, se encontrou com Jesus. E a transformação veio na vida dele, na vida dela. Louvado seja o santo nome do Eterno. Então era de costume, mas Jesus, ele trouxe uma notícia para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém ficar em tua casa. Eu quero ir para tua casa, Zaqueu. Zaqueu era um rico, mas Jesus não foi para a casa de Zaqueu com a intenção da riqueza de Zaqueu. Não. A intenção era salvar Zaqueu. Era entrar na casa de Zaqueu para salvar. Louvado seja o santo nome de Jesus. E para nós terminarmos a nossa reflexão, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. A partir do momento que você se entregar a tua vida para Jesus, Ele vai entrar em tua casa. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai salvar a tua mãe, Ele vai salvar o teu pai, Ele vai salvar o teu filho, Ele vai salvar o teu irmão, a tua família. O Espírito Santo vai começar a converter, a salvar. Porque é o projeto de Jesus. O projeto de Deus é salvar. O projeto do Eterno, de Yahvé, é tirar eu e você da lama. É salvar. Jesus morreu naquela cruz com o objetivo e com o propósito de salvar. A multidão e os judeus não entendiam a atitude de Jesus. Jesus, ele foi para a casa de Zaqueu porque Jesus viu no coração de Zaqueu
Jesus, ele viu que Zaqueu estava interessado em ver Jesus. Que Zaqueu estava sedento pela salvação, sedento para se converter, sedento para mudar a sua vida, mas não tinha apoio, não tinha ajuda. Talvez você, meu querido ouvinte, que está me ouvindo aqui na Rádio Tabocas FM, do programa Brasil com Cristo, talvez você escuta os louvores da vizinha, talvez você coloque um louvor em sua casa e você começa a chorar, você começa a sentir o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque está ali o sinal da salvação. Você está vazia, você está vazio. E o Espírito Santo de Deus, ele quer te salvar. Ele quer transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se você, nesta noite, se você quer entregar a tua vida a Jesus, liga para o telefone 3523-3304. Jesus quer te salvar. Para concluir nossa mensagem, nossa pequena reflexão nesta noite, é de que nós não podemos desprezar ninguém. Nós não podemos olhar para ninguém e colocar o ponto final. Porque Jesus, ele transforma. E Jesus é o dono da vida. Em nome de Jesus. Vamos a um lindo louvor. E daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo. Aqui na Rádio Tabocas FM. Livraria Evangélica Nova Canaã.